Olá, meus amigos, olá pessoal. Estou mais aqui para mais uma apresentação, para gravar um vídeo. Esse, no caso, é apenas, espero ser apenas um pequeno bate-papo para expressar, expressar de certa forma o que eu desejo expressar daqui para frente, visto que já tive, tenho uma longa experiência com versículos bíblicos e também com aquilo que a gente vê acontecendo no mundo, vamos chamar do mundo da religião, onde as pessoas todas querem falar de um Deus, todas falam de Deus, todas querem se promover como pastores, como pregadores. A internet está cheia de fazedores de milagres e nesse meio tempo, nesse tempo corrido de religião, as pessoas entram, ficam por um determinado tempo e depois saem das suas denominações, saem, outras abandonam tudo, mudam e se cansam e acaba não conseguindo ater-se à verdade porque acaba ficando descrente com a situação e muitos acabam se tornando, na verdade, ateu, professando que não há a existência de um Deus. Por quê? Porque o que é falado está sempre fora de uma realidade que poderia a pessoa analisar e ter uma posição, uma posição firme da existência, porque falamos, como os ateus falam mal de Deus, falam mal de Jesus, falam mal, mas não apresentam uma prova, quer dizer, a prova que eles apresentam é que falam mal, simplesmente. Mas, por outro lado, tem os religiosos que falam bem, mas também não apresentam evidência. Porque quando você fala que Jesus cura, mas ninguém consegue curar ninguém, a não ser essas empresas que curam dor de barriga, espinhela caída e coisas assim, mas não com a evidência de que existiu na época de Jesus e dos seus discípulos. Então fica uma prova sem prova. Quer dizer, você é obrigado, nos obriga a crer em algo, mas que ninguém realiza. Né? Ninguém realiza. A questão é, por que isso acontece? Porque nós vemos pessoas também debatendo que pastores enriquecem, ficam ricos, e os pobres cada vez mais pobres. Sim, isso é uma realidade. Mas essas reclamações foram feitas desde lá do Antigo Testamento, porque o sistema religioso sempre foi opressor do pobre. O sistema religioso, tanto foi que lá no Antigo Testamento, os profetas é, deliberavam contra os líderes, quando dizia pastores que comem, tiram a lã das ovelhas, tiram comem a gordura da ovelha, mas não curam as ovelhas. E elas vão vindo, até hoje continua a mesma coisa. Por quê? Porque não há alguém interessado que o povo tenha conhecimento da verdade. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade me libertará. Eu quero estar nesse campo, porque eu quero agregar você e outros que você vai nos proporcionar para conhecer algo. Por exemplo, conversando até hoje com o meu neto, que tem 12 anos, eu perguntei para ele: você sabe quem é Adão? Ele disse: Adão foi o primeiro homem. Adão nunca foi o primeiro homem. Mas até as crianças que vão nascendo hoje vão pegando, aprendendo que Adão é o primeiro homem. Mas o nome Adão não é nome de um homem, não é nome próprio. O nome Adão, o nome Adão, ele vem do nome da linguagem, da língua, né? Idioma hebraico antigo, vamos chamar assim, que é o nome Adão, que é Adamar. Adamar, significando o pai da humanidade, ou homem ou humanidade, e não o nome de um homem. Também seria impossível
que esse mundo fosse povoado por apenas um homem. Não tem condição. E a ciência mostra como foi que esse mundo veio se povoar. Mas ninguém fala isso e as próprias crianças continuam crescendo achando que Adão foi o primeiro homem. Não existiu o primeiro homem. O nome é Adamá, a humanidade, referindo-se à humanidade. Eva é mostrada como a mãe, a primeira mulher, mas na verdade Eva não é nome de mulher. O nome Eva é Shavá, que significa a que dá vida, né? Ou mãe dos viventes, porque é uma mulher, tá? Mas não é uma mulher que daí geriu toda a humanidade, não. É apenas a linguagem do momento quando foi escrito que é. Então, nós temos que falar sobre essas coisas. Quando, principalmente fala muito aquele Jason Ferrer, né? Diz que uma serpente falou com Eva no jardim. Na verdade, não é uma serpente. Serpente é um nome figurativo. É um nome figurativo, não existiu nenhuma serpente. Tá? Ali é uma palavra de figura. Quando nós falamos de Éden, a gente coloca o Éden como um jardim ali no centro da terra, no centro de determinado lugar, perto do rio Eufrates, coisa assim. Mas a palavra Éden é deleite ou prazer. Não é isso? Se nós temos hoje pela ciência, a ciência nos leva a conhecer planetas que estão fora do nosso sistema solar, como iria um Deus prover somente um pequeno jardim em alguma parte da Terra? É um absurdo não ensinar as pessoas dessa forma. O mesmo se diz quando se fala que Deus criou o homem. Deus criou o homem e aí a imaginação das pessoas acha que nós somos seres especiais. Não, Deus não criou o homem. A criação do homem é a criação segundo a ciência de Deus, conhecendo, sendo como Deus. Porque se existe, eu não estou dizendo que exista um Deus pessoal, porque até então precisamos conhecer a ciência para, a partir da ciência, conhecer quem é Deus, quem deve ser chamado de Deus, quem deve ser respeitado como Deus. Agora, não é apenas porque exista um só Deus. Não, existem milhares de deuses. Não existe um. Podemos escolher um Deus para servi-lo, porque Deus não veio para servirmos nós, tá? Mas é para que nós, ao termos a consciência da existência de tal pessoa, nós passamos a servi-lo como servimos ao nosso patrão. Porque quando nós temos a consciência de que temos um patrão, o que fazemos todos os dias? Levantou, tomou seu café, isso, pegou seu ônibus, sua bicicleta, seu carro, vai para a empresa e vai trabalhar. Você vai servir aquele que é seu superior. Assim é que deveria Deus ser servido, da nossa mente deveria ser ensinado assim. Servido, nós servi-lo como servimos aquele que nos paga o salário e trazemos sustento para dentro de casa. Esse tipo de conversa, esse tipo de relacionamento, por exemplo, árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore, alguém viu conhecimento está em árvore, dá em árvore? Uma fruta aqui é a árvore do conhecimento do bem, aqui é outra fruta do conhecimento do mal? Não, não é assim. É figura, a palavra são figuras. E deveríamos ter pessoas que dessem, pessoas responsáveis, pessoas que não fossem capazes de encobrir a mentira, porque nós temos muitas pessoas que conhecem gramática, conhecem ciência exata, e poderia desmentir essa religiosidade mentirosa, e aí sim, muitas pessoas que deixaram de crer, pessoas que viraram ateus, tornariam atrás e respeitariam e saberiam de que se trata. Mas enquanto houver esse tipo de pregação e a exclusão da verdade no comentário das pessoas, e todo mundo trabalhando simplesmente o próprio evangelho para enriquecer, para ganhar dinheiro, a verdade vai continuar
vai continuar escondida, porque a verdade, ela está latente, ela está na gramática, ela está na ciência exata. Mas precisa alguém fazê-la, trazê-la à tona, para que as pessoas, com isso, ganhem liberdade e ganhem segurança e não sejam submetidas a esse tipo vamos chamar de escravidão religiosa. Esse é o chamado de ninfo, é o que eu quero, de certa forma, expressar para que você e outros que vão ver esse vídeo entenda que eu não sou profissional, não sei nem como é que faz aquela primeira abertura, estou pretendendo aprender, mas que o assunto que eu quero trazer vai interessar a cristãos, vai interessar a espírita, vai interessar a ateus, vai interessar a todo o grupo da sociedade no geral. Por quê? Porque não é a cópia dos que já estão aí, é algo diferente. Isso é algo diferente. Vamos falar, por exemplo, sobre Deus criou o homem. Você vai ver que nós temos na ciência o gênero Homo, há quantos milhões de anos vem se modificando até chegar em nós, que é o Homo sapiens, o homem sábio. Então, quanto tempo o homem veio de lá? Primeiro o homem habilis começa a ter certas habilidades, depois vem, mais tarde, um cientista acha um jeito de tirar o fogo, nós tira fogo da madeira, tira fogo da pedra, depois vem o que faz ferramenta de pedra, e assim sucessivamente vem evoluindo. Hoje nós estamos aí com a ciência, com o homem indo à Lua, e daqui a alguns tempos indo a outros planetas, muito mais longe do que a Lua. Por quê? Porque o homem é essa morada do Altíssimo. O homem é essa morada do Altíssimo. Assim foi que aconteceu. Os nossos cientistas, as pessoas que trouxeram a energia elétrica, as pessoas que trouxeram o motor, as pessoas que trouxeram o refino do gás, do combustível, tudo isso é algo que acontece aqui dentro. Por isso Jesus falou, o reino de Deus não tem aparência, o reino de Deus vai estar dentro de nós. Onde que o reino de Deus vai estar funcionando? Dentro da mente de pessoas privilegiadas, e essas pessoas vão trazendo benefício para a humanidade. Então, um inventou o avião, outro inventou o carro, outro inventou o navio de grande porte, outro inventou vacinas, outro inventa remédio, descobre coisas que estão na natureza, vai descobrindo porque tem uma mente privilegiada. Conhecendo esse tipo de coisa, esse tipo de raciocínio, nós vamos conhecer onde está Deus, ou quem é que deve ser chamado de Deus. Não é qualquer um que deve ser chamado de Deus, porque até mesmo para conhecer a Deus, nós temos que saber o que significa a palavra Deus. Você conhece o presidente da República? Conhece? Eu não conheço, nunca vi. Mas o presidente da República, que eu estou no Brasil, se chama Luiz Inácio Lula. Mas e se pergunta para você ou para outras pessoas, ou você pergunta para outra pessoa, quando ele fala de Deus, você pergunta, mas qual o nome do seu Deus? Aí o cara vai dizer, é Deus, é o Deus. Mas você pode falar, qual o nome do seu presidente? Ele vai falar, é presidente, é presidente? Ó, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência e vamos ver se, junto com esse pensamento meu, tem outras milhares de pessoas que pensam da mesma forma. Talvez você seja uma delas e é com você que eu conto.